E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei, eu passei quase 3 meses sem postar um videozinho sequer, nem um shortzinho no YouTube, só que eu tenho uma boa explicação pra isso. E a explicação é a seguinte: bom, meu computador, o notebook que eu usava antes, acabou pifando, foi comer grama pela raiz, e por conta desse probleminha eu tive que comprar um outro computador, um outro notebook, e agora eu tô conseguindo editar os vídeos e passar aquilo que eu tinha naquele computador antigo pra esse novo. Eu levei o meu computador antigo pra conserto, então logo talvez ele volte. Só que por enquanto eu tô usando esse novo computador que tem um pouco menos de potência, um pouquinho mais fraco, só que com certeza vai dar pra gente fazer algumas coisinhas nesse período. Bom, e como você pode perceber, minha voz também não tá lá aquelas coisas. Tô meio bagaçado, como você pode perceber. Isso é porque eu peguei gripe logo depois de algum tempo. Então era pra mim postar outros vídeos ainda essa semana e a semana passada, só que infelizmente eu acabei não conseguindo fazer isso. E por isso eu lhe peço desculpa. Mas saibam que assim como o Jax, eu voltei. Então, sem mais demora, eu já lhe peço encarecidamente que se inscreva, deixa o like, compartilhe o vídeo, porque a gente precisa recuperar esse algoritmo que tá meio maluco agora por conta do tempo que eu tô fora, e que se você pudesse me ajudar seria muito bom pro canal e pra toda essa comunidade que eu acredito que ainda tem muito potencial de crescer. Muito obrigado a todos e, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Bom galera, nesse tempo que eu fiquei em hiato, pode-se dizer assim, eu acabei acompanhando algumas outras séries além dos animes que eu já assistia, e um desses animes que me chamou muita atenção, e era uma obra que eu já deveria ter assistido já faz um bom tempo mesmo, é Hajime no Ippo, um anime barra mangá extremamente bom, com uma qualidade exuberantemente alta, que eu nunca achei que eu ia gostar tanto de boxe por causa de um anime, mas aconteceu. E Hajime no Ippo é uma obra que eu comecei a acompanhar de forma bem recente, mas eu já consegui extrair alguns pontos muito interessantes, e em meus debates com meus amigos que já acompanham essa obra já faz muito mais tempo, eu acabei produzindo ali algumas impressões sobre a história, e nesse vídeo eu quero te passar todas as impressões que eu tive assistindo o anime e também começando a acompanhar o mangá. Lembrando, eu não tô nos arcos mais atuais, eu ainda tô um pouco desatualizado, eu tenho que continuar lendo, só que eu já tô começando a entender mais ou menos o estilo de narrativa e já tô começando a pegar como funcionam os personagens, suas evoluções e tal. E por isso eu quero falar um pouquinho daquilo que eu entendi até agora nesse momento. Dado o recado, vamos lá do começo. Toda a história de Hajime no Ippo se foca no personagem central da trama, que é o protagonista, que no caso é o Ippo. Ele é um jovem comum do Japão que tem uma certa dificuldade para se socializar com outros jovens da mesma idade, já que ele é um cara muito isolado na dele, muito fechado no seu próprio pensamento, e isso acontece por conta do fato de que, além de ser uma pessoa que sempre teve que trabalhar muito cedo para ajudar sua mãe, ele também não tem o seu pai, já que ele acabou falecendo em uma das viagens marítimas que ele fazia. Então, por conta disso, ele é um personagem que tem uma visão de mundo um pouco distorcida, e uma visão de si próprio um pouco distorcida também. Ele é um cara que tem uma autoestima um pouco baixa no começo da obra, e isso faz com que ele tenha sempre uma visão de que os objetivos dele estão muito distantes daquilo que ele consegue alcançar. Mas como qualquer bom protagonista, ele tem uma qualidade muito especial. Ele é extremamente forte, e por conta disso ele acaba sendo convocado para lutar numa academia de boxe, onde ele começa a ter êxito nas suas primeiras lutas, vence o primeiro campeonato ali a qual ele enfrenta, acaba se tornando o estreante mais bem sucedido ali do boxe japonês, até que ele vai crescendo até enfrentar o campeão japonês, que é um cara chamado Date, e ele toma um pau desse cara absurdo, aonde ele apanha cara nem condenado, cara nem criança, e basicamente essa luta é muito importante porque ela mostra uma mudança de personalidade do protagonista. Até aquele momento dentro da sua trajetória ele só queria lutar porque era isso que ele gostava de fazer, era aquilo que ele sentia desejo de fazer. Por mais que ele fosse um bom aluno e tirasse notas muito acima da média e pudesse entrar em qualquer faculdade que ele quisesse, ele escolheu ser um lutador porque era isso que trazia alegria para a vida dele. E quando ele enfrenta o campeão japonês e ele perde, ele percebe que o objetivo dele não é somente lutar porque ele gosta, mas também porque ele quer se transformar no campeão ali do Japão. Ele quer se transformar naquele cara que todos querem enfrentar e quer superar todos os seus obstáculos para se tornar o melhor do mundo, talvez, se isso fosse possível. Só que quando ele luta contra o campeão e acaba perdendo, a gente consegue perceber que a derrota dele não é causada muito por ele ser fraco, mas sim por uma falta de quesitos muito importantes.
Naquele momento, o Ippo, por mais que fosse um lutador com um soco muito, mas muito forte, ele tinha uma falta de técnica absurda e também ele não era um lutador com estilo de luta muito, como posso dizer, atual. O estilo de luta dele era muito desatualizado e por conta disso ele era muito mais fraco perante seu adversário. A força do Daki era muito superior à do Ippo naquele momento, a técnica que o Daki tinha era muito maior e por isso o Ippo tomou um couro. A luta dele é muito semelhante à luta do Vogue, onde ele enfrenta um adversário que tem muita mais técnica, muita mais força, muita mais habilidade, só que ele confia tudo nos seus instintos e na sua resistência e acaba tomando uma surra. Na luta contra o Vogue ele até consegue vencer. Aí você pode discutir se foi uma ajuda do roteiro ou não, mas a gente sabe que ele vence aquela luta e isso é muito importante, porque ele vai usar a mesma estratégia para lutar contra o grande campeão japonês, mas ele não vence, porque o Ippo, por mais que ele fosse forte, ele ainda não tinha as qualidades necessárias para vencer um adversário tão poderoso quanto o Daki naquele momento. Então a luta desses dois é decidida muito mais por uma questão de habilidade, conhecimento e experiência do que realmente uma luta de força física e bruta, que é a qualidade principal do Ippo dentro da série. Ou seja, se a gente tivesse um Ippo com mais experiência, mais técnica, mais habilidade do que apenas ir no estilo on fight e receber todos os socos do seu adversário e contra-atacar, talvez o Ippo tivesse tido uma luta onde ele tivesse um equilíbrio maior no combate, tivesse mais chance de vencer os seus adversários, tivesse uma chance de igualar o combate num nível que talvez ele não vencesse, mas com certeza daria muito mais trabalho pro Daki do que ele deu naquela luta a qual ele enfrentou. Ou seja, muito daquilo que aconteceu na sua primeira derrota, o grande primeiro fracasso do Ippo como pugilista, é causado por conta do seu treinador, que até aquele momento não tinha os conhecimentos necessários para entregar pro Ippo a técnica, a força e a habilidade que ele precisava. Ou seja, o Ippo estava sendo direcionado para um caminho que pouco a pouco ia diminuir a resistência, a força e as qualidades dele, já que a gente sabe que o estilo on fight, o estilo de luta que o Ippo lutava, era um estilo acima de tudo muito perigoso. A gente tá cansado de ver lutadores que acabam terminando suas carreiras abruptamente por conta de lesões. E o Ippo já tinha se lesionado antes, mostrando que esse estilo de luta, por mais que fosse um estilo que ele aprendeu a lutar, não era o melhor, pois ia pouco a pouco encurtar sua carreira, e por conta disso ele tinha que ter novas técnicas para que numa eventual luta contra um adversário tão forte contra o Daki, ele também tivesse técnicas que permitissem que a luta fosse igualada, onde ele não apanhasse tanto e acima de tudo, conseguisse cumprir aquela promessa que ele faz para a mãe dele. A mãe dele sempre fala que não vai nas lutas do Ippo porque ele apanha demais, e basicamente se ele tivesse mais técnica, ele apanharia menos e poderia ver a sua mãe participando ativamente da sua carreira como lutador. Ou seja, todos os combates que a gente vê até aquele momento preparam o Ippo para enfrentar o campeão, mas as suas técnicas e as suas qualidades ainda não estavam lapidadas o suficiente para enfrentar o campeão do Japão, e é essa grande derrota que vai ser importante para desenvolver ele como personagem, para que futuramente ele amadurecesse, tivesse mais resiliência e aprendesse mais com seus fracassos, para ir pouco a pouco melhorando até poder sim se transformar em um lutador muito superior do que ele era naquela época, algo que a gente vê no presente do Ippo, agora que ele está sendo como treinador. Mas acima de tudo, toda essa batalha, toda essa luta que ele tem é muito importante para a construção do Ippo como personagem, para dar camadas maiores para ele, para dar um entendimento maior do Ippo, do que ele quer e de quem ele é como pessoa, e também para preparar ele para as próximas lutas que ele teria, para suas defesas de cinturão, para suas lutas contra outros lutadores de categorias ainda maiores. Ou seja, tudo aquilo que vai acontecer depois do Ippo é muito importante, pois esse ponto, essa derrota, é o que vai diferenciar ele de um lutador extraordinário para um lutador muito consciente das suas capacidades e que sabe que ele não é o melhor do mundo, mas que ele consegue cada vez progredir e melhorar. E é isso que eu acho tão bacana dessa toda a construção que tem para a primeira luta dele, a primeira luta, no caso, disputando o título japonês, a sua primeira derrota também, e tudo que acontece depois e posteriormente dentro da obra, que é causado por esse momento tão importante. Bom, essa é aqui a minha análise e também a minha teoria, de certo modo, de o que teria realmente acontecido se o Ippo tivesse mais técnica naquele momento, se ele fosse mais forte ali, se ele tivesse um estilo de luta melhor, ou talvez até mesmo se ele fosse treinado por algum outro professor, tipo o mestre do Vogue, que com certeza seria um professor melhor para desenvolver melhor as habilidades do Ippo.
Tudo isso são teorias minhas do que poderia ter acontecido. Não aconteceu e também não vai acontecer, mas que seria interessante pensar sobre isso, com certeza é algo muito interessante. Bom galera, esse aqui foi o vídeo, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, que você possa se inscrever, deixar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos, com seus conhecidos, porque isso vai ajudar muito o canal a voltar ao seu ritmo e a ter o algoritmo do YouTube favorecendo de novo esse incrível canal que é construído com a ajuda de vocês. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, valeu, tchau, fui!